E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem a volta do quadro 5 vezes que o Brasil parou e hoje a gente tá na parte 5, junto aqui com o Digo Black por trás das câmeras, que vai me dar a meta de likes pra esse vídeo. Meta de like hoje eu quero 8.440. 8.440 likes e eu tenho um desafio. Seguinte, a gente já vai deixar pronta a parte 6 junto com a parte 5. Então, se bater 8.000, quanto? 440. 8.440 dentro de 24 horas, o próximo vai sair automaticamente. Bateu, vai sair, certo? Então, vocês têm 24 horas para bater 8.440 likes para sair a parte 6 de agora. Senão, aí vamos esperar um tempinho, vai ficar ali. Aí quando a gente quiser, a gente solta. Na quinta posição, a gente vai falar da prisão daquele que na época era ex-presidente e hoje é o atual presidente do Brasil, o Luiz Inácio da Silva, conhecido como Lula. Lula foi preso em 7 de abril de 2018, sendo desfecho, pelo menos até ali, de uma história muito longa. Sua prisão foi determinada no dia 5, depois de um julgamento de 18 horas no STF. O juiz Sérgio Moro foi quem decretou a prisão e deu o prazo de até 17 horas no dia seguinte, uma sexta-feira, para Lula se apresentar. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão, sendo o início com regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A prisão teve algumas condições especiais, como o veto do uso de algemas e o preparo de uma sala reservada na PF, na qual Lula ficaria separado dos demais presos, sem risco para sua integridade. Após a decisão, Lula foi para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. O local foi cercado por apoiadores que temiam as 17 horas de sexta-feira. Chegando na sexta-feira, o STJ negou o habeas corpus de Lula. Ele então não se entregou no prazo que foi estipulado. Nesse meio tempo, rolava um protesto no Brasil inteiro, literalmente em todos os estados. E nesse momento a gente tinha protestos a favor e contra a prisão. No sábado, então, um dia depois do que foi estipulado como limite para ele se apresentar, né? O Lula participou de um protesto que aconteceu em frente a onde ele estava, ali onde tinham vários apoiadores do lado dele, e no final do discurso dele, ele anunciou que iria se entregar e ele disse que faria isso para provar sua inocência e para não ser dado como foragido. Isso porque alguns países do mundo já ofereceram para ele uma saída para que ele ficasse exilado em outro lugar. Disse também que não tinha medo do Moro, que naquela época tinha proferido a sua sentença, né? E que a razão de sua prisão seria política. Ele chegou a falar: quanto mais eles me atacam, mais esquece minha relação com o povo brasileiro. Então ele foi para a sede da PF ainda em São Paulo, depois foi levado ao aeroporto e foi para Curitiba. Mas isso só foi possível também depois de algumas horas que ele já tinha tomado a decisão de se entregar, porque as pessoas que estavam ao redor ali do sindicato não deixavam ele sair justamente porque sabiam que ele ia ser preso. A notícia da prisão do Lula podia estar aqui tanto nos 5 vezes que o Brasil parou, quanto nos 5 vezes que o mundo parou, porque foi uma notícia que foi veiculada no mundo todo, em todos os países. Inclusive os principais presidentes do mundo foram perguntados sobre e tiveram que falar. E os principais jornais também falam sobre, porque envolve o presidente do Brasil. É um cargo muito grande, né? Na época era o ex-presidente do Brasil, né? Que é um cara que já tinha ocupado, então, por 2 vezes naquela época, né? O cargo de maior importância dentro de um país que é um dos mais populosos do mundo. O Washington Post, por exemplo, falou o seguinte: o homem chamado por Obama de político mais popular do mundo se tornou no prisioneiro mais famoso da região. Dando uma cutucada lá no Obama, né? Porque o Obama tinha feito esse elogio ao Lula. Pra vocês verem como realmente o Lula é conhecido lá fora também, né? O The Guardian falou que a prisão representava o fim de uma era da esquerda no Brasil. E outros jornais também fizeram suas capas. Nessa época, então, foi criado o movimento Lula Livre. Antes tinha o Lula preso, né? Aí tinha o Lula preso amanhã. Não sei se vocês lembram disso. Que falavam: o Lula vai ser preso amanhã. Aí, chegou aqui a notícia de última hora, pode confirmar, amanhã de manhã o Lula é preso. Lembra? Lembro. Aí surgiu o Lula preso amanhã, que era uma piada que a galera fazia com quem falava que o Lula ia ser preso. Aí quando o Lula foi preso, surgiu o Lula Livre. E aí a galera que falava que o Lula ia ser preso, que era zoada antes, começou a zoar, porque o Lula não ficava livre nunca. Também ficou um bom tempo ali também preso. E durante mais de um mês, as pessoas ficaram ali reunidas ao redor de onde estava preso, e todo dia, quando amanhecia, essa galera em coral falava: bom dia, presidente Lula. Então, tipo assim... Imagina. O Brasil é meio dodói, né, na parte política. E de acordo com a direção do PT, cerca de 100 mil pessoas passaram pelo local em vigília pelo Lula que estava preso. O Lula então foi solto em 8 de novembro de 2019 e em uma reviravolta, o Lula hoje se tornou o presidente do Brasil novamente. Então, aquilo lá que ele falou que quanto mais ele era caçado, mais a popularidade dele ia crescer e a ligação dele, pelo jeito, de alguma forma, pelo menos ele estava certo, né? Porque conseguiu popularidade o bastante para ser a maioria ali nas urnas e acabar vencendo. Bom, na quarta posição a gente vai falar sobre o dia onde a gente teve o desastre de Brumadinho. Esse caso aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, às 12 horas e 28 minutos, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Uma barragem que pertencia à Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo, rompeu e causou uma enorme tragédia. A tragédia foi causada pelo colapso da barragem de Rejeitos, liberando uma grande quantidade de lama, rejeitos de minério e detritos em uma área abaixo da barragem. A lama inundou a região, destruiu casas, estradas e estruturas de uma forma geral, além de poluir rios e causar danos ambientais que devem ser
ser sentidos a longo prazo. Esse foi o maior acidente de trabalho no Brasil em número de vítimas e o segundo maior desastre industrial do século. Foram 272 vítimas. Esse dia também foi um dia muito impactante porque já era uma repetição de algo impactante. A gente tinha tido o mesmo caso com a mesma empresa que tinha acontecido alguns anos antes em Mariana, né? E agora estava se repetindo. Então aqui eu acho que tem uma surpresa até maior, né? Porque quando acontece, você não espera que vai acontecer tão cedo. Você fala, pô, agora tá todo mundo se reforçando, agora tá tendo uma espécie de vigilância maior, né? Pra saber se tá tudo ok em todas as barragens do Brasil. E foi feito esse tipo de movimento, né? Foram ver como é que tava cada barragem do Brasil e descobriram que várias estavam pendendo para ter algum tipo de acidente. E a Vale, por exemplo, foi notificada em dezenas de barragens com problema. E Brumadinho era uma delas. O prefeito de BH, inclusive, na época, o Alexandre Calil, falou o seguinte: isso é um genocídio. A impunidade é causa exclusiva dessa tragédia de se repetir em Minas Gerais. Se o presidente da Vale tivesse sido preso pelo desastre de Mariana, esse desastre certamente não teria acontecido. O caso levou então a vários protestos contra a Vale em várias cidades mineiras e até em outras partes do Brasil, como por exemplo, em frente à sede da empresa que fica no Rio de Janeiro. E para poder ajudar nas buscas, a gente recebeu militares de outros países, como por exemplo alguns homens que vieram do exército de Israel nessa época, né? Que foi algo até que a galera lembrou agora nesse momento de conflito. Então foi um momento de extrema dificuldade, porque muitas pessoas perderam a vida e inclusive nunca foram encontradas por conta do volume do que foi despejado em cima delas. E a Vale teve que fazer um mega acordo com o governo de Minas Gerais para poder de alguma forma tentar reparar um pouco dos danos que causou. Então, alguns dos pontos que ficaram definidos para a Vale foi o seguinte: o pagamento de auxílio financeiro a 109 mil pessoas que foram atingidas, o fortalecimento de serviços públicos em Brumadinho e outras 25 cidades que também foram atingidas, o investimento de 250 milhões na modernização do complexo de saúde de Brumadinho, com a construção de UPAs, hospitais e um centro de especialidades, entrega de máquinas pesadas para auxiliar a manutenção de estradas rurais, isso nos municípios da Bacia do Rio Paraupeba, recuperação da rodovia Minas Gerais 060, do trecho entre Esmeraldas e São José de Varginha, construção de bacias de contenção de água da chuva do Córrego Ferrugem, em Belo Horizonte, que também foi algo que foi destruído e deixou o local vulnerável para mais um acidente, né? E uma recuperação ambiental de cerca de 42 hectares, com plantio de aproximadamente 55 mil mudas. A Vale disse que entre 2019 até dezembro do ano passado, desembolsou um total de 37 bilhões de reais em indenizações individuais e ações de reparação, ou seja, nessas punições que aconteceram, né? Então foi um grande impacto dentro da empresa, um grande impacto dentro do governo, porque o governo se mostrou incompetente, né, em punir a empresa de uma forma mais séria na primeira vez e impedir que outro acidente igual acontecesse. É como se, por exemplo, a gente tivesse mais um agora, né? Já tem Mariana, já tem Brumadinho, se acontecer mais um, é total incompetência do governo. Então mostrou a incompetência do governo, mostrou a incompetência, o despreparo e também talvez um pouco de ganância da empresa, né? Porque talvez isso tudo seja para de alguma forma evitar gastos, né? E no fim mostrou que não existe dinheiro no mundo que pague uma vida, né? Porque a empresa desembolsou bilhões e bilhões e não conseguiu reparar o que tem de mais importante, que foram as vidas que foram perdidas. Na terceira posição a gente vai falar do primeiro dia do primeiro Rock in Rio no Brasil, que também foi muito impactante. O primeiro Rock in Rio da história aconteceu em 85, do dia 11 ao dia 20 de janeiro, e foi seguido. Hoje em dia a gente tem 2 finais de semana, né? E tem ali uma pausa no meio. Naquela época não, foram 11 dias seguidos. Aconteceu no Rio Centro, um centro de convenções que fica na Barra da Tijuca, que na época era um terreno de 250 mil metros quadrados, muito grande, né? Que ficou conhecido como a cidade do rock, tendo o maior palco já construído no mundo. O festival foi criado pelo empresário Roberto Medina, que é o mesmo que criou agora o The Town, também é dele. Tanto é que eles vão alternar, né? Vai ser um ano no Rio de Janeiro, com Rock in Rio, no outro ano no The Town, em São Paulo. Que massa. E ele é um cara, um mega empresário, que também tem apoio de várias empresas, e com isso ele conseguiu um apoio logo no início do projeto, e por isso ele chutou o balde mesmo. Naquela época, gente, era muito difícil a gente ter, por exemplo, um cara de fora vindo no Brasil cantar. É tipo assim, o Beatles não viria pro Brasil, entendeu? No auge do Beatles. O Elvis Presley não viria pro Brasil, o Bob Marley não viria pro Brasil. Então qualquer cara que era muito grande naquela época não vinha pra cá, até porque não era tão comum ali fazer uma turnê mundial, né? Hoje em dia qualquer grande artista dos Estados Unidos, por exemplo, já sai fazendo turnê, não só dos Estados Unidos, como por exemplo da Coreia hoje com K-pop, artistas latinos aqui, né, que fazem sucesso no mundo todo com reggaeton, até a Anitta, que é aqui do Brasil também, já fez turnê com shows na Europa e em outros locais. Então, naquela época, não tinha isso, não era comum, não era normal. A gente não tinha tido um grande show aqui. E a gente teve 10 dias seguidos só com show de gringo. Um monte de show de gringo e de gente grande que era do Brasil. E somando todos os dias, a gente teve 1.400.000 pessoas que passaram pelos shows. No primeiro dia, a gente tinha Ney Matogrosso, que na época também era bem famoso. O Erasmo Carlos, também bem famoso. Isso aqui também foi importante pro rock brasileiro, porque consolidou e mostrou que tinha público. E com isso, as gravadoras falaram, não, vamos investir no rock.
a gente não acha tão bom, mas vamos investir porque tá dando público, entendeu? Que é mais ou menos o que tá acontecendo hoje com o funk, com o trap. Tu vê do nada o cara assinando uma grande gravadora que nunca deu valor pro trap e do nada tá dando. Por quê? Porque viu o cabelinho, viu os caras batendo view, viu a Ricardo batendo view com o Pacto do 1 e fala, pô, esses caras conseguem ter público, tá ligado? Então aconteceu isso naquela época, todo mundo olhou pro festival, viu que tinha público, porque tinham mais de 250 mil pessoas no primeiro dia, tá ligado? E no primeiro dia ainda teve Iron Maiden e Queen, tá ligado? O Queen, inclusive, fez um show que chegou a aparecer no filme do Freddie Mercury, né? Que foi um show que foi importante pra vida dele, e ele falou que ficou encantado, porque a maioria das pessoas que estavam ali não falavam inglês, mas sabiam cantar todas as músicas certinho, então... Imagina que doideira. Então, inclusive, tem uma parte que canta lá, Love of My Life, que todo mundo canta certinho junto, pai e tal, e tá no filme, tá ligado? Ele fica assim, caralho, mano, que porra é essa? Porque é isso, nem o artista sabia. Ele não sabia também. A reação dele deve ser muito Não, doida, ele fala assim, pô, eu sei que eu toco nos Estados Unidos inteiro porque eu tô ouvindo. Ele era da Inglaterra, né? Ele não era nem americano. Mas ele foi fazer turnê nos Estados Unidos, quando ele foi fazer também aparece no filme. Ele fala, e as pessoas me conhecem lá? Tipo, e quando ele vai fazer um show, tá tipo assim, mano, milhares de pessoas, tá ligado, vendo o cara. E aí quando ele veio pro Brasil é a mesma coisa, ele não faz ideia de qual é a repercussão, tipo, o que ele conhece do Brasil é uma coisinha assim também, numa época que não tinha informação pra todo mundo, de todo o planeta, né? Então era tudo totalmente diferente, era uma conexão talvez até mais forte, e foi um dia que impactou o Brasil. Na segunda posição, a gente vai falar de um dia muito pesado, um dia triste que marcou o nosso país, que foi o massacre de Suzano. O massacre de Suzano aconteceu no dia 13 de março de 2019, em Suzano, São Paulo. Tudo aconteceu numa quarta-feira por volta das 9h30 da manhã. Nesse dia, 2 ex-alunos da Escola Estadual Professor Raul Brasil invadiram a escola e fizeram um ataque armado. O resultado foram 10 mortes, incluindo os 2 criminosos, além de 11 pessoas que ficaram feridas. Os atiradores chegaram à escola armados, usando roupas que cobriam os rostos, e atiraram em alunos e funcionários durante o intervalo. Eles atingiram várias pessoas, com as vítimas sendo 5 alunos de 15 a 17 anos e 2 funcionárias. Um deles também já tinha executado seu tio antes de atacar a escola. Depois do ataque, um executou o outro e depois tirou a própria vida. A escola foi isolada pela polícia, que encontrou vários itens, como um revólver 38, dispositivos plásticos para recarregamento rápido de arma, um arco e flecha, coquetéis molotovs, uma machadinha e uma mala com fios que levou ao acionamento do esquadrão antibombas. Esse atentado se tornou na época o maior atentado contra uma escola no Brasil, e eu lembro que ele aconteceu muito próximo de um outro ataque que aconteceu a uma mesquita lá na Nova Zelândia. Lembra desse ataque? Lembro. Então os dois ficaram muito linkados e muito fortes, porque foram como esse que aconteceu agora nos Estados Unidos, né? De uma forma inesperada, não tem muito nada, que ser feito, né? E ainda mais aqui no Brasil, que é algo que não acontece, né? E foi descoberto nesse caso que tinha envolvimento e participação de fóruns que apoiaram a causa, que apoiaram eles fazer isso, né? E que de uma certa forma ajudaram eles a se convencer de que aquilo era algo legal, de que era algo a ser feito, né? Tanto é que um dos caras que está enterrado, hoje o túmulo dele passou a ser vigiado de certa forma, porque ele é visitado por admiradores que apoiam o que ele fez. Então é um caso que ficou muito marcado no Brasil, é um caso que hoje o nome Suzano é marcado por isso, é como Realengo, né? É como Santa Maria, que tem um desastre tão grande que acaba sendo marcado por aquele desastre, e que a gente espera que nunca mais aconteça no Brasil nesse nível, nessa proporção, né? Bom, na primeira posição a gente vai falar sobre um outro momento triste, a morte do Chorão, o Alexandre Magno Abraão. Inclusive, eu falei pro Digo, ele ficou de cara, né, que ele é primo da Sônia Abrão. Mano, isso aí me chocou mesmo, mano. Eu não sabia, mano. Não sabia? Não sabia. Então, tipo, o nome aqui entrega, né? Sim, mas entrega. Ninguém sabe que o nome dele é Alexandre Magno Abrão. Né? Mas a Sônia Abrão e o Chorão são primos. Que doideira, mano. Ele acabou falecendo no dia 6 de março de 2013. Ele foi encontrado sem vida no apartamento dele em São Paulo. E quem encontrou ele foi o motorista dele na época, que acionou o SAMU. A casa dele tinha um detalhe, né? Por que foi difícil, inclusive, de encontrar ele. E porque ele ficou tanto tempo sozinho naquele apartamento e tudo mais. Ele tinha pedido isso, primeiramente, no início. Ele foi no local utilizando coca, né? É algo que é conhecido. Além da coca, ele estava utilizando também álcool, então foram encontradas várias garrafas de uma bebida que ele consumia na época, que era um Malibu, junto com evidências do que ele tinha utilizado, né? E o apartamento dele ficava ali num prédio que tinha acabado de ser assaltado. Tinha sido assaltado pouco antes, os caras desceram e foram entrando pelas janelas e roubaram a casa de todo mundo. E tentaram entrar na casa dele. A casa dele era uma cobertura, era um apartamento lá na cobertura, né? Então tentaram entrar também pela janela dele, não conseguiram porque era blindado. Então, tipo, ele blindou a casa toda, tipo, blindou a porta, tudo. Então, pra entrar, não era fácil. O cara chegou lá, o motorista dele bateu na porta, ninguém atendeu, mas sabia que às vezes ele tinha esse lado mais desregrado, né? Podia ter bebido um monte e tá lá, desmaiado, bêbado, né? Precisando de ajuda já, né? Então, tipo assim, não, ele podia tá bem, sim, digamos, entendeu? E não necessariamente estava mal. Porque o que ele tava fazendo naquele momento era algo que podia condicionar ele a ficar dopado. Igual quando o Lil Peep também faleceu. O Lil Peep faleceu, eu lembro que o irmão dele fez um story dele, meio que sacaneando ele, falou, pô, o quanto que ele tá dopado, tá ligado? Tipo, e o cara tava morto naquele momento já. Aqui pode ter rolado esse pensamento também, tipo assim, pô, o cara tá lá, tá apagadão, então tá ali, né? Mas eu sei que tá aqui pelo menos. E depois, quando foi necessário entrar no local, precisou de um apoio técnico.
porque realmente era difícil entrar naquele local que era totalmente blindado. Quando encontraram o Chorão falecido com algumas marcas de sangue pelo apartamento, e foi feito então um exame toxicológico que comprovou isso que eu falei pra vocês, né? E na época, por conta da cena, né, de ele estar lá, de ter sangue, de tudo ao redor dele ali, né, de ser uma morte trágica, onde ele acabou perdendo uma guerra que ele tinha pra um uso, pra um vício, por conta de tudo isso, obviamente o nome dele ficou em alta durante um bom tempo. Isso foi assunto nos jornais do dia, da semana, e a história do Charlie Brown Jr. até hoje é muito acompanhada. Eu lembro que, por exemplo, o filho dele reapareceu e alguns membros do Charlie Brown Jr. apareceram, tipo, numa briga recentemente envolvendo a banda, e tava sendo muito acompanhado. Todo corte tinha muita view, todo mundo queria ver o que os caras estavam falando, porque o grupo foi muito forte e era uma daquelas pessoas que era conhecido, era público, né, esse problema com o uso ali e tal. Então, quando aconteceu, obviamente, todo mundo já falou, não sei o que, já sabia, tal. Então, foi algo que foi muito debatido no Brasil por muito tempo. E na época repercutiu no Brasil e também um pouco lá fora, né? A banda Guns N' Roses, por exemplo, fez um post em homenagem a ele, dizendo que agora a música Don't Cry seria tocada pelo Chorão. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu a forma que a gente abordou o tema, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um dia que o Brasil parou, que eu escrevi por aqui. E também não esquece, né? Se bater o like ali, a meta em 24 horas, olha só, aí já vai ter a próxima parte. Bora lá.